A Lei 12.830, de 20 de junho de 2013, ela dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelos delegados de polícia. A meu ver, é uma lei que apenas exterioriza o que está na Constituição. Concede uma clareza fantástica. Todo esse capítulo do título 5º, eu e o Celso Bastos, mas aí ficou para mim o encargo de comentá-lo, que é o que nós chamamos de o regime constitucional das crises. No seu artigo 144, parágrafo 4º, que fala sobre a polícia judiciária, declara que as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Exceto as militares se compreende, porque toda a justiça militar, as Forças Armadas, elas estão baseadas, alicerçadas no princípio da hierarquia e disciplina, da ordem da disciplina, o que vai dizer tem que haver um tratamento diferenciado e que, não, evidentemente, não poderia ficar para os delegados de polícia. Seria a justiça militar, tem tratamento também específico na Constituição. E a polícia judiciária, que é o que mais importa, a polícia judiciária é aquela que é feita para o Poder Judiciário. As ações penais, elas são propostas perante o Poder Judiciário. Mas a apuração vestibular daqueles crimes que podem ser objeto de ação penal, só há uma autoridade que pode presidir esse inquérito, que é o longa-manos do delegado do Poder Judiciário. É a longa-manos, isto é, a mão primeira do Poder Judiciário, que prepara para que o Poder Judiciário possa decidir sobre os crimes. As câmaras criminais, os juízes criminais, e isso só pode ser por um delegado. E por que o Constituinte colocou que caberia o delegado como representante do magistrado, como aquele que exerce vestibularmente, primariamente, preparatoriamente o inquérito policial, que poderá servir de base ou não para a ação penal? É porque tem que ser uma autoridade isenta. O magistrado não é parte. Quando o Ministério Público e advogados vão ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário é uma autoridade imparcial, neutra, que examina e decide de acordo com aquilo que está nos autos. Ora, se o delegado é o representante do magistrado, no momento em que se dá início ao inquérito policial, como admitir que o Ministério Público, que é parte, ele é parte, não é poder investigatório, não é o representante do magistrado, como é que ele, sendo parte, poderá ser juiz ao mesmo tempo? Por isso, esse dispositivo constitucional não foi colocado por um aspecto de estarem as autoridades constituintes, os nossos constituintes, desavisados, não sabiam o que estavam decidindo. Ao contrário, foi um dispositivo sopesado, pensado, analisado, examinado em profundidade. E o delegado tem que ser tão imparcial quanto o magistrado. O delegado não pode ser parte. O delegado não pode ser interessado no resultado do inquérito policial. Membro do Ministério Público é interessado. Uma vez debatia com membros do Ministério Público, fiz a seguinte pergunta: na dúvida, o senhor acusa ou não? Ele disse: eu acuso. O que vale dizer, na dúvida, o Ministério Público, para não ser criticado por ele estar agindo de forma omissiva, ele acusa. E cabendo ao Poder Judiciário decidir se aquela dúvida seria razoável ou não, se atrás daquela dúvida haveria realmente um crime ou não. O que vale dizer, o Ministério Público é sempre obrigado a acusar quando tem indícios de que pode haver crime, mesmo que tenha dúvidas. O delegado não. O delegado é um poder imparcial, o representante do magistrado.
é aquele que ouve igualmente o membro do Ministério Público e ouve a parte, o advogado da parte acusada. Por esta razão, esta lei 11.830 é a lei do óbvio. Ela explicita o que está na Constituição e mesmo que não houvesse, a Constituição é auto-aplicável nesse dispositivo. Porque ela diz com toda clareza, as polícias deviam dirigidas por quem? Por delegados de polícia, não diz por membros do Ministério Público. Incumbe ressalvada a competência da União as funções de polícia judiciária. Não diz que a polícia judiciária deve ser exercida por membros do Ministério Público. Eu tenho um profundo respeito pelo Ministério Público. Meu filho, inclusive, hoje é vice-presidente do nosso Superior do Trabalho, mas a sua carreira, ele foi subprocurador-geral do Trabalho, membro do Ministério Público, acho que exerce uma função relevantíssima, só que não são polícia judiciária. A sua relevância está num outro campo, respeitável, fundamental, necessária para o país, mas não de polícia judiciária. O Constituinte disse que só pode ser o delegado. O Constituinte disse que apenas aquele que representa a autoridade e é um poder imparcial é que pode exercer a função de polícia judiciária. Não há nenhuma abertura na Constituição. A Constituição não abriu espaço para o Ministério Público ser também polícia judiciária. Dizem os membros do Ministério Público, mas nós temos o poder, pelos artigos 129, 130, inclusive de fiscalizar a polícia. Eu estou de acordo, é um poder fiscalizatório, a função do Ministério Público não é só da polícia. A função do Ministério Público é fiscalizar de todos os poderes. Cada vez que existe num poder desvio de função, corrupção, peculato, cabe ao Ministério Público lá estar para acusação. O que vale dizer, isso de dizer que tem um poder fiscalizatório sobre a polícia estar expresso, não significa que ele não tem essa função de velar pela lei, pelas instituições. E este aspecto de dizer a lei do Ministério Público, que a meu ver esse ponto é inconstitucional, e dizer que pelo fato de poder fiscalizar, eles têm o direito de substituir o delegado numa função que a Constituição não lhe deu, é evidente que é um argumento falacioso. Poder de fiscalização não é poder de presidir inquérito. Poder de supervisão não é um poder de presidir inquérito. Presidir inquérito é aquela autoridade que está no lugar do Poder Judiciário, está em lugar do juiz, aquele que vai fazer imparcialmente ouvir os dois lados. Diz o Ministério, mas nós perdemos o poder. Tem o poder de requisição. Duvido que um delegado, se o Ministério Público pede que se faça uma determinada investigação, mas eu não vou fazer. Porque ele tem o direito de peticionar perante o delegado. Porque ele não tem o direito de decidir no lugar do delegado a forma como isso vai ser levado ao Poder Judiciário. Poderá depois, evidentemente, na ação penal apresentar os argumentos que desejar. Mas no caso concreto, ele não tem esse poder imparcial. A justiça se faz com imparcialidade. Certa vez ouvia num julgamento, que foi relator e vitorioso, o ministro Carlos Mário Veloso era relator, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, e o Carlos Mário Veloso dizia o seguinte: relevantíssima função do Ministério Público, mas nós não podemos esquecer que ele é parte, e como parte deve ser tratada pelo tribunal. No caso concreto, não atendeu a reivindicação do Ministério Público de poder quebrar sigilos bancários sem autorização judicial. O juiz, sim, seria uma autoridade imparcial. Então, me parece, efetivamente, na minha visão de modesto advogado provinciano, embora exercendo a advocacia há 56 anos, uma luta diária, desde os tempos de solicitador acadêmico, desde 1957, que o nosso Constituinte, com muita sabedoria, delimitou claramente as funções. Do artigo 127 a 132, deu todas as competências ao Ministério Público. Não aquela de presidir,
não aquela de ser polícia judiciária. De ser polícia judiciária, nós só temos no parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição. E aí é função específica, exclusiva, privativa, única dos delegados de polícia. Por essa razão é que entendo que essa lei 12.830 é boa, é importante, é constitucional, não há nenhuma falha formal. Como é processo de direito penal, qualquer um pode apresentar, embora a competência seja privativa da União, no sentido de as leis de processo civil e processo penal serem de sua competência, não é como matéria tributária que a iniciativa tem que ser necessariamente da presidência. Nesse caso, não há nenhum problema formal na sua veiculação. E o que está na lei, nos seus 4 artigos, é o que está no parágrafo 4 da Constituição. Por isso, quando foi proposta a PEC 37, escrevi artigos na Folha, em diversos jornais, dizendo absolutamente desnecessária, porque ela apenas procurava dizer o que está no parágrafo 4º. E quando ela foi revogada, como não revogaram o parágrafo 4º do artigo 144, continua prevalecendo, como desde o dia 5 de outubro de 1988, prevalece claramente a importância dos delegados de polícia como polícia judiciária, como autoridade vestibular do Poder Judiciário, de presidir exclusivamente os inquéritos policiais. Por isso vejo de uma clareza, de uma nitidez, com a fumaça do bom direito tão grande, que o cameraman que está do outro lado, eu não consigo ver tão grande a fumaça do bom direito na constitucionalidade dessa lei, que, evidentemente, nós não temos por que esperar do Supremo Tribunal Federal, senão outro resultado, que não aquele de confirmar a constitucionalidade da lei. Compreendo que, por um esprit de corps, pretender dos membros do Ministério Público serem parte e juiz também nos inquéritos policiais. Apesar de relevantes suas funções, não tem essas funções constitucionais. Razão pela qual eu espero que a Suprema Corte, ao ler esta lei, no parágrafo 4º do artigo 144, confirme não só a lei, como a exclusividade colocada no parágrafo 4º do artigo 144, para que apenas os delegados de polícia, que têm uma função relevantíssima, imparcial e neutra nos inquéritos policiais, encaminhar tais inquéritos como autoridade vestibular dos juízes. Por isso é que se chama Polícia Judiciária e não Ministério Público Judiciário. Por isso é que são os delegados, e não pôs o Constituinte que os membros do Ministério Público teriam igual função. Essa é a minha posição. Eu gostaria que os senhores congressistas que estão nesse congresso no Espírito Santo para examinar pontos jurídicos das funções dos delegados de polícia refletissem, porque eu, como ex-professor titular de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, não sou penalista, mas a vida inteira trabalhei no Direito Constitucional e entendo que é uma lei rigorosamente constitucional, que apenas exterioriza aquilo que está com uma nitidez, com uma manifesta clareza na Constituição, no seu parágrafo 4º do artigo 144. Contribuição no Congresso, não só isso, né? É obra e arte aí da... Que beleza. Em nome da presidência de todos os delegados, né, do Brasil. Não, mas olha... Agradecemos sempre essa palavra imparcial, né? A gente sempre fala, mas é a questão da palavra imparcial e agradecemos muito. E é interessante, o Garuti, eu nunca me arrependi dessa independência. Deixei de fazer política em 65, quando eu era presidente do PL, e acho que beleza, hein?